Olá a todos. Estou muito feliz de estar aqui participando desse seminário com vocês, do primeiro seminário de infância e eubiose. Estou aqui a convite do meu amigo Ariomester e vim aqui trazer para vocês, falar para vocês um pouquinho da minha atuação como enfermeira no cuidado dos bebês nos seus primeiros meses de vida, do parto e do puerpério. Então, eu sou enfermeira, sou pós-graduada em ginecologia e obstetrícia. Acabei de concluir nesse começo de ano uma formação em aleitamento materno e eu trabalho com aleitamento materno há alguns anos já. E me tornei enfermeira sempre com o intuito de trabalhar com mulheres nesse ciclo gravídico puerperal que a gente chama, né? Então, das mulheres desde da concepção, da gestação, do parto, pós-parto e desse acompanhamento do aleitamento materno. Então, para mim, promover uma assistência humanizada, promover uma assistência cuidadosa, amorosa para essa mulher, tem um significado muito grande e é o meu propósito de vida. E com isso eu venho buscando caminhos para poder desenvolver esse trabalho junto às mulheres. Um olhar, eu tenho muito assim essa percepção de que esse olhar para a humanização do parto, para a humanização do nascimento, ele é um olhar de certa forma novo, desde a década de 70 que ele começou a ser desenvolvido, e esse olhar para esse ciclo gravídico puerperal, mais o cuidado dos pais, né, dos homens, tendo uma participação maior em todo o processo de desenvolvimento da criança. Essas duas coisas eu tenho para mim que são coisas da nova era, que são coisas dessa era de Aquário. Então eu encaro esse momento, esse fluxo que se fez para que esses trabalhos começassem a ser desenvolvidos no Brasil e no mundo, eu acho que tem muito a ver com um olhar do futuro, né? Onde a gente vai ter realmente um respeito por esses momentos iniciais da vida do ser humano e isso vai ter um impacto muito positivo no futuro. Eu penso que uma criança que ela tem um bebê que tem um início de vida sadio, com todas as suas todas as questões ali envolvidas respeitadas, que esse bebê vai ter uma grande chance de se tornar um adulto sadio. Essa criança vai se tornar um adulto sadio e com isso nós vamos ter uma humanidade sadia. E acredito que isso é algo muito importante e que não pode ser mais negligenciado, né? Então, quando a gente fala em parto humanizado, a gente fala de um processo que começou há pouco tempo no Brasil. A gente começou a pensar sobre isso há pouco tempo, né? E o parto humanizado, pensar num parto humanizado é pensar em dar de volta à mãe o protagonismo do parto, né? Então, existem muitas coisas que a gente precisa pensar para poder tornar isso possível. E essa apresentação, eu pensei muito que eu gostaria de fazer principalmente para a rede de apoio que está em volta dessa mulher, né? Então, são os pais, são os avós, são os tios, são os primos, são os amigos, todos aqueles que estão apoiando essa mulher, que pensa em engravidar, que está grávida, que está passando por um processo de amamentação. Então, todos nós, enquanto família e sociedade, precisamos amparar essa mulher para que esse parto aconteça realmente de forma humanizada e para que esse puerpério seja de fato humanizado, né? Então, eu penso, né, que o momento do trabalho de parto, o trabalho de parto é um momento sagrado, é um momento onde, de fato, muitas coisas estão acontecendo em muitos níveis, né, níveis que a gente não vê e níveis visíveis, né, dos hormônios, das emoções e tudo. E trabalhar pelo parto humanizado é trabalhar por isso, pela garantia de que essa mulher vai ter esse respeito nesse momento, né? Então, eu acredito que esse movimento, que começou mais ou menos em 1996, a Organização Mundial de Saúde, ela criou um documento
que se intitulou Boas Práticas da Assistência ao Nascimento e Parto. E com esse documento, muitas coisas começaram a acontecer no Brasil. Então, veja bem, algum tempo atrás, não muito tempo atrás, a mulher chegava para ter o seu parto, né? Após passar todo aquele processo da gravidez, que é um processo delicado e tudo, e quando ela dava entrada na instituição de saúde, no hospital, ela perdia completamente a sua identidade, ela perdia o protagonismo daquele momento. Então, a partir dali, quem escolhia a roupa que ela ia usar, quem escolhia o que ela vai comer, quem escolhia a posição que ela vai ficar durante o parto, quem vai acompanhar esse parto, tudo era decidido pela instituição de saúde, né? Então, a partir do momento que a Organização Mundial de Saúde publicou esse tratado, esse artigo, ela começou a criar muitas reflexões sobre essa questão, essa falta de protagonismo, né, da mulher nesse momento tão importante, tão sagrado que é o parto, né, e a chegada do bebê. Então, com isso, a gente começou a pensar o seguinte, nesse tratado ele dizia o seguinte, que a mulher precisava começar a poder escolher o seu local de parto, escolher a equipe que vai assistir, escolher um acompanhante, né, um acompanhante de escolha da mulher, quem que essa mulher se sente segura, né, para poder ter o seu parto. Então, um acompanhante de escolha da mulher, precisamos saber que essa mulher precisa ter o poder de escolha de qual posição que ela vai assumir durante o trabalho de parto, liberdade de se movimentar, liberdade de se alimentar, liberdade de ter meios não farmacológicos para amenizar a dor, como banhos, massagens. Então, tudo isso começou a ser pensado, né? Então, a partir disso, a questão do parto começou a ficar mais em voga. As pessoas começaram a ver que tinha alguma coisa ali. Então, muitas mulheres pararam de querer procurar não passar pela dor do parto, começaram a se empoderar, começaram a buscar informações para poder viver esse parto normal, com toda a sua intensidade e de forma bem protagonizando o próprio parto, né? O mais importante disso tudo é pensar o seguinte, que independente do parto normal ou do parto cesariana, nós temos um binômio ali, nós temos dois seres que a gente precisa respeitar e que a gente precisa pensar. Então, aqui está a mãe, a mulher, né, que a partir daquele momento vai se tornar mãe, e o bebê. Então, com isso, a gente viu que todos os cuidados seriam necessários para que esse local de parto tivesse o mínimo de ambiência para que todas as questões hormonais acontecessem. Então, muitas intervenções aconteciam de formas desnecessárias, por quê? Porque todos os estímulos que estavam ali naquele meio, o barulho, os cheiros, tudo que estava ali impedia que o próprio organismo se desenvolvesse e fizesse com que o trabalho de parto fluísse mais naturalmente. Então, eu gostaria de falar um pouquinho sobre um hormônio muito interessante que está, assim, totalmente ligado à questão do parto e da amamentação, que é a ocitocina, né? Então, a ocitocina vem sendo muito estudada, vem sendo muito abordada por ser considerada o hormônio do amor. Então, veja bem, na hora do parto é um momento de maior liberação corporal de ocitocina. Então, em nenhum momento da nossa vida, em nenhum momento da vida do homem, por exemplo, né, só apenas da vida da mulher, existe uma liberação tão grande de ocitocina corporal. E essa ocitocina corporal é que vai aumentar as contrações e vai ajudar o bebê na descida do canal de parto. Essa ocitocina, que é esse hormônio incrível, porque é um hormônio totalmente ligado ao amor, ao bem-estar, ele é ligado à nossa capacidade de se sentir atraído por outros seres humanos, ele é ligado a questões de altruísmo, da gente querer fazer o bem ao próximo. Então, a ocitocina vem sendo muito estudada por ser esse hormônio tão incrível, tão misterioso e maravilhoso. E no momento do parto, veja só como é um momento
sagrado e importante e que deve ser visto com muito respeito. No momento do parto, há essa grande liberação, essa carga de ocitocina, né? E apesar de ser esse hormônio com milhares de coisas maravilhosas, ele é um hormônio tímido, ele é um hormônio sensível. Então, se a mulher está num ambiente hostil, se ela está recebendo palavras que não são afetuosas, se ela tem uma equipe de enfermagem, uma equipe que está ali atendendo ela, que não está dando aquela sensação de segurança, esse hormônio, ele sofre com isso. E aí começa uma cadeia de intervenções, muitas vezes desnecessárias, por conta dessa falta de ambiência. Então, o principal para o parto dito humanizado, né, é essa questão da ambiência. Então, o ambiente tem que ser favorável. Essa mulher precisa ser acolhida. É um momento que menos é mais. Menos estímulo, menos luz, menos fala. É um momento da mulher se interiorizar e viver aquilo plenamente, né? Naquele momento, a mulher se torna um portal de vida, né? Pelo qual vai chegar um novo ser à Terra. Então, a gente precisa ter um olhar mais carinhoso para esse momento. A gente precisa ter um olhar assim mais delicado para poder receber, né, esses seres na Terra. Eu acredito que isso é uma grande mudança de paradigma mesmo e que tem implicações imensas na nossa vida. A gente sabe que todas as nossas experiências, elas ficam gravadas, né, no nosso corpo, nas nossas células, e eu tenho certeza que a experiência do parto, ela fica gravada. Isso não quer dizer que a pessoa que vai ter uma cesariana, que é uma cirurgia maravilhosa, quando bem recomendada, que ela não vai poder viver esses momentos também. Então, veja bem, agora a gente falou da mãe, do trabalho de parto, que essa mãe precisa ser cuidada, que essa mãe precisa estar segura, que essa mãe precisa ter toda uma ambiência a favor dela para receber esse ser ao mundo. E agora nós vamos começar a falar do bebê, né? Então, nós estamos lá, tivemos um parto, esse bebê nasceu. A partir do momento que esse bebê nasceu, nós vamos conversar agora sobre um termo que a gente chama de Golden Hour, ou seja, é a hora dourada. É um momento de extrema importância que vem sendo estudado e a gente está vendo a cada dia os benefícios na vida a curto prazo e a longo prazo. Então, essa Golden Hour é considerada a primeira hora de nascimento do bebê. Então, o bebê que nasce bem, o bebê que nasce rígido, que ele está bem, ele está respirando, ele chorou, ele está ótimo, esse bebê, ele precisa ficar em contato pele a pele com a sua mãe. Esse contato na primeira hora é fundamental, tanto para a mãe quanto para o bebê. Por quê? Nesse momento, nessa Golden Hour, né, a gente tira a roupinha do bebê, coloca ele em contato com o corpo da mãe e aí ele vai ficar, naquele primeiro momento, sentindo todo o cheiro, todo o contato com a mãe. Então, após a ruptura que é o parto, né, independente de ser um parto normal ou cesárea, existe uma ruptura, e ela é uma ruptura tanto física, né, o nosso corpo se abre, se rompe, quanto uma ruptura psíquica, emocional, porque a gente estava se sentindo ali cheia e de repente a gente está com aquela sensação, né, da barriga vazia, sensação do vazio na barriga. Então, esse momento, essa hora é extremamente preciosa. Então, o bebê nasce e ele vem direto para o colo da mãe. Esse contato pele a pele, direto na pele da mãe, ele vai reduzir os batimentos cardíacos, equilibrar os batimentos cardíacos do bebê, ele vai equilibrar a temperatura corporal do bebê, ele vai iniciar a colonização da microbiota da mãe, está vindo toda colonizando o bebê, ele vai promover um vínculo mãe e filho muito maior. Então, aquela cena que a gente conhecia, né? Nasceu o bebê, vai direto para a mão da equipe médica, pesa, mede, faz vacina, esfrega, enrola no pano, entrega depois para a mãe todo enrolado. Isso já não está mais sendo assim. Isso já caiu por terra. E eu trabalho em um hospital do SUS e, graças a Deus, a gente tem conseguido mudar essa prática para uma prática mais humanizada.
Nasceu bem, direto para o colo da mãe. Isso favorece o quê? A amamentação na primeira hora. E aí a gente entra num outro momento que é extremamente importante. Aquele bebê que passou por todo aquele processo de saída do canal de parto, que fez também todo o seu esforço, aquele ser que está chegando à terra, ele entra em contato com a mãe e suga o seio. E esse primeiro momento, esse primeiro sugar do seio é extremamente importante do ponto de vista fisiológico e principalmente do ponto de vista emocional. Nós sabemos que isso vai ter um impacto positivo para o resto da vida dessa criança. Então, garantir essa primeira hora é um papel nosso, da família e da sociedade. Então, nós, enquanto família, podemos estar ao lado dessa mulher e ser a voz que vai falar. Não, deixa esse bebê com ela. O bebê tá bem? Doutor, doutora, o bebê tá bem? Então, vamos deixar a primeira hora com a mãe? É um direito da mãe e do bebê também, né? E é tão importante para a vida dele. Então, é extremamente interessante a gente pensar que todas essas coisas, essas pequenas ações, essas mudanças de paradigma vão realmente impactar a vida desses seres humanos no futuro. Então, se a gente for pensar do ponto de vista psicológico, falando um pouquinho do ponto de vista psicológico, a gente pensa muito na amamentação, no parto, principalmente na amamentação de um ponto de vista muito biológico, né? Muito dos benefícios e tal da amamentação. E psicologicamente falando, esse primeiro contato, o contato da mãe levar o bebê ao seio, ela sentir essa fusão novamente, né? Ela vai ajudar essa mãe nesse processo, vai ajudar essa mãe a incorporar essa nova identidade. Então, ela deixa de ser a mãe, a gestante, né, a mulher gestante, e ela se torna mãe. E o ato de amamentar ajuda demais a mulher a incorporar essa identidade. Então, é importante a gente pensar que após essa ruptura do parto, a primeira hora é contato pele a pele, é contato da mãe com o bebê, é contato do bebê com os cheiros da mãe, e que tudo isso diminui a quantidade de estresse nesse bebê. Tudo isso faz com que ele tenha uma chegada ao mundo muito respeitosa. Então, e isso faz diferença. Eu acredito que faz diferença. É muito importante a gente pensar que esse vínculo ele acontece através da amamentação e que o bebê, assim que ele nasce, nos primeiros meses, né, isso se estende aos primeiros meses de vida, a maior urgência que ele tem é a fome. Então, o encontrar um seio que acalenta e alimenta é de uma grandeza imensa para esse bebê. Então, é através do saciar a fome, né, através do peito que acalenta e que alimenta, é que esse bebê começa a desenvolver uma relação muito profunda com essa mãe. E, a partir dessa relação profunda com a mãe, ele desenvolve uma relação também com o mundo, de acreditar no mundo, de acreditar nas pessoas. E, com certeza, tem um impacto de amorosidade, de paz, de sabedoria, de possibilidade desses seres terem uma maior qualidade, né, na vida e no desenvolvimento das habilidades no futuro, né? Então, com relação à amamentação, é muito interessante de pensar que a partir desse momento saímos do hospital, chegamos em casa, né? E aí, a partir do momento que a gente chega em casa, a gente vai pensar na importância desse aleitamento materno, né? Então, o leite materno é indiscutível, eu acho que todo mundo sabe, né, da importância que é o aleitamento materno por ser um alimento vivo, né? Existe uma pesquisa, uma constatação que é assim, a mãe estava amamentando e aí eles fizeram um experimento medindo a composição daquele leite, né? Quando o bebê estava bem, tranquilo e tal. Aquele mesmo bebê, quando estava doente, fizeram uma nova avaliação daquele leite, e aquele leite tinha fatores de proteção, tudo que era necessário para o bebê naquela situação. Então, é um alimento vivo, é um alimento que ele se modifica de acordo com a necessidade do bebê. Então, é muito importante para essa criança receber esse alimento. Além do mais, o aleitamento materno promove
uma melhora na arcada dentária, na respiração. Ele evita obesidade, evita doenças alérgicas, evita doenças respiratórias, tem fatores de proteção para a mãe, protege contra o câncer de mama, câncer de ovário, enfim, são milhares de benefícios, né, que o leite materno traz. E esse aleitamento materno, ele é feito exclusivamente até os 6 meses. Por quê? Porque até os 6 meses, o corpo da mãe ele produz os nutrientes e os sais minerais necessários para aquele ser se desenvolver. Então, veja bem, a partir do meu corpo, eu produzo combustível perfeito e necessário para o desenvolvimento do meu bebê, né? Então, isso é grandioso. Com isso, eu penso que nós, enquanto família e sociedade, mais uma vez, devemos olhar para isso com muito carinho e nos dedicar a sermos essa rede de apoio para essa mulher. Então, qual é o papel? Qual o meu papel, né, como pai, como avós, tios, todas as pessoas que estão em volta daquela mulher? É, de fato, apoiar e desejar que essa mãe realmente amamente, porque a amamentação vai trazer uma série de benefícios a curto prazo e benefícios a longo prazo. Não se tem muitos estudos dizendo desses benefícios a longo prazo, estudos, eu digo, grandes estudos dizendo do benefício a longo prazo, mas nós sabemos que a natureza é perfeita e que com essa perfeição, todo esse processo sendo respeitado, sendo feito dessa maneira carinhosa, obedecendo, né, a tudo aquilo que a gente sabe que é bom para esse bebê, que isso vai ter implicações excelentes na sua vida. Então, até 6 meses é amamentação exclusiva e de 6 meses em frente vai iniciar o processo de alimentação complementar. A amamentação, segundo a Organização Mundial de Saúde, vai até 2 anos ou mais. Então, é esse binômio, mãe e bebê, que vai decidir até quando que vai ser necessário e até quando que vai estar oferecendo esse leite materno, tá? É muito interessante a gente pensar que a partir desse momento que a amamentação se estabelece, muitas dificuldades podem ser saneadas. Por exemplo, até a questão financeira, pelo leite materno ser simplesmente produzido, né, o melhor alimento a natureza nos fornece. Então, isso é muito importante a gente ressaltar. Com relação ao desenvolvimento dos bebês nos primeiros meses de vida, eu tenho assim um foco e foi essa abordagem que eu usei com os meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos, 2 crianças maravilhosas, e eu usei essa abordagem, que consiste na esterogestação. Então, a gente acredita que os 3 primeiros meses de vida do bebê fora do útero, ele nem entende que ele não é a mãe ainda. Então, eu considero essa criação de muito peito, de muito apego, de muito carinho, de muito contato, como sendo a melhor forma de trazer e de fazer com que esses seres humanos cresçam, que essas crianças cresçam com muita segurança, com muita tranquilidade, com um desenvolvimento motor maravilhoso. Então, esses primeiros meses de vida, onde a mãe e o bebê estão se adaptando nessa nova vida, é muito importante que essa rede de apoio exista. Então, qual é o papel, né, do pai, dos avós? É cuidar dessa mãe, porque essa mãe está em total dedicação a esse bebê. Então, o bebê, muitas vezes a gente pensa, né, o pai pensa, eu vou aprender a trocar fralda, eu vou aprender a fazer isso. Tudo isso é importante, claro, ajuda demais, mas o cuidado principal é com essa recém-mãe. Eu sempre uso esse termo, né? Ao invés de a gente ter um foco no recém-nascido, vamos ter um foco na recém-mãe. Cuidar dessa mãe, amparar essa mãe, alimentar essa mãe. Ela vai precisar do nosso apoio. Então, basicamente era isso que eu tinha para dizer. Todas essas reflexões são muito importantes para que a gente tenha assim, uma percepção desse momento da gestação, do parto. Aliás, desde a concepção, né, a gente precisa pensar na concepção de uma forma muito consciente, quando a gente decide ter nossos filhos e fazer isso de forma muito consciente, da concepção, da gestação, do parto, do pós-parto imediato, do puerpério
e desses primeiros meses do bebê como sendo assim de extrema importância. Então nós precisamos ter esse olhar de muito respeito a todo esse processo e de tentar tornar esse processo o mais benéfico para essa mãe, para esse bebê, porque eu tenho certeza que isso vai trazer um impacto muito grande à nossa, para a pessoa, para o indivíduo e para a sociedade como um todo, né? Então eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui, espero ter contribuído. Gostaria de dizer que o meu trabalho como consultora em amamentação, ele é realizado aqui na cidade de Brasília. E uma coisa muito importante